Veja agora aqui, já são 6 meses de operação especial do Putin na Ucrânia. Notícias ao vivo. Rússia e Ucrânia. Estados Unidos aumentam ajuda militar à Ucrânia. Ucrânia completa 31 anos desde a independência da União Soviética, um dia que ocorre 6 meses depois que a Rússia lançou sua invasão em 24 de fevereiro. Reuniões públicas são proibidas em Kiev enquanto outras cidades estão sob toque de recolher, pois o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teme a possibilidade de provocações russas repugnantes. Premier do Reino Unido promete mais ajuda militar à Ucrânia durante visita a Kiev. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu mais um pacote de apoio militar à Ucrânia depois de se encontrar com Zelensky em Kiev. O pacote de 54 milhões de libras, 63,5 milhões de dólares, incluirá 200 drones e munições para permitir que os militares ucranianos rastreiem e ataquem melhor as forças russas invasoras, disse o escritório de Johnson em comunicado. O Reino Unido continuará ao lado de nossos amigos ucranianos. Acredito que a Ucrânia pode e vai vencer esta guerra, disse Johnson, que tem menos de 2 semanas como primeiro-ministro, no Twitter. Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia por longo prazo. Correspondente da AJE. Kimberly Alker, da Al Jazeera, reportando da Casa Branca, diz que o mais recente pacote de ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia é o maior, em isolamento até agora desde que a Rússia lançou sua invasão no final de fevereiro. Incluirá mísseis antiblindagem e antiaéreos para usar contra tanques russos, também permitirá a aquisição pelos militares ucranianos de sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, disse Alker. Mas a coisa realmente importante a ser observada sobre isso é que está uma verdadeira mudança de postura, é comprar e comprar a longo prazo, acrescentou. Inicialmente, a assistência de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia estava focada nas necessidades imediatas. Em outras palavras, o Pentágono forneceu o que tinha em estoque e o transferiu o mais rápido possível. Mas agora, o que isso vai ser é a utilização de contratos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para comprar a longo prazo. Ucrânia rejeita a saudação cínica do Dia da Independência de Lukashenko. O conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, rejeitou a saudação do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko no Dia da Independência, classificando-a de cínica, e criticando Minsk por permitir que a Rússia encene ataques de seu território. Olá amigo, aqui é Márcio, apoie nosso site seguindo e deixando seu like, para fortalecer, ative o sininho para receber as novidades ao longo do dia a dia. Compartilhe informação verdadeiras com seus amigos. Lukashenko realmente acredita que o mundo não percebe sua participação em crimes contra a Ucrânia, tweetou Podolyak. É por isso que ele nos deseja cinicamente um céu pacífico, enquanto permite que foguetes mortais nos atinjam, acrescentou. A declaração de Lukashenko na quarta-feira estava em desacordo com algumas de suas recentes declarações de apoio à invasão russa de seu vizinho. Rosatom da Rússia e a AIEA discutem inspeção da fábrica de Zaporizhzhia. O chefe da Agência Estatal de Energia Nuclear da Rússia realizou uma reunião com o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU para discutir uma inspeção antecipada da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, Rafael Grossi, e o chefe da Rosatom, Alexei Likhachev, se encontraram em Istambul na quarta-feira, informou a Agência Russa de Energia Nuclear em comunicado. Grossi e Likhachev discutiram em detalhes todas as questões relacionadas à missão planejada da AIEA à usina nuclear de Zaporizhzhia, disse Rosatom. O lado russo compartilha a intenção de organizar essa missão em um futuro próximo, assim que a situação militar no terreno permitir, acrescentou. Reino Unido não importa combustível da Rússia pela primeira vez registrada. O Reino Unido não importou combustível da Rússia em junho pela primeira vez desde que os registros começaram há 25 anos, já que as sanções a Moscou em resposta à invasão da Ucrânia ajudaram a gerar uma queda de 97% nas importações de produtos russos, mostraram dados oficiais. O governo do Reino Unido proibiu a importação de alguns produtos russos e aumentou as tarifas sobre outros como parte de seu pacote de sanções econômicas. Também disse que eliminará gradualmente as importações de petróleo e derivados russos até o final de 2022. O Escritório de Estatísticas Nacionais, ONS, disse que houve uma queda acentuada e contínua nas importações de combustível da Rússia desde março, com as importações 0 de junho representando uma redução de 499 milhões de libras, US 588 milhões de dólares, em comparação com a média mensal dos 12 meses anteriores. A invasão em fevereiro deste ano. A Rússia foi o maior fornecedor de petróleo refinado do Reino Unido em 2021, disse o ONS. Em junho, não havia importações de petróleo refinado, petróleo bruto, gás ou carvão, coque e briquetes da Rússia. 6 meses de guerra, Ucrânia recupera iniciativa, mas não pressiona. Após 6 meses de guerra, a Rússia não conseguiu invadir a Ucrânia, instalar um governo fantoche em Kiev, ou mesmo conquistar totalmente as regiões de Luz e Donetsk no leste seu objetivo reduzido.
Os sucessos da Ucrânia no campo de batalha também forçaram Moscou a suspender o bloqueio do Mar Negro às exportações de alimentos ucranianos, trazendo ao país agredido até 30 bilhões de dólares este ano. Por outro lado, Kiev também parece incapaz de obter a vitória decisiva que deseja a reconquista de todo o território que a Rússia conquistou desde 2014, quando anexou a Crimeia e apoiou rebeldes separatistas no leste da Ucrânia. O embaixador da Ucrânia no Vaticano criticou o Papa Francisco por se referir a Daria Dugina, filha do proeminente ultranacionalista russo Alexander Dugin, como uma vítima inocente da guerra. Inocentes pagam pela guerra, disse Francisco durante sua audiência geral na quarta-feira, referindo-se àquela pobre garota jogada no ar por uma bomba sob o banco de um carro em Moscou. Dugina foi morto por um carro-bomba na noite de sábado. A Rússia culpou agentes ucranianos pelo assassinato, uma acusação que Kiev nega. Em um tweet, Andriy Yuras, embaixador da Ucrânia na Santa Sé, disse que as palavras do Papa foram decepcionantes. Como é possível mencionar um dos ideólogos do imperialismo russo como vítima inocente, disse Yuras, referindo-se a Dugina, que apoiou publicamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele também repetiu a alegação não comprovada de que Dugina foi morta por seu próprio governo. Biden anuncia quase 3 bilhões de dólares a mais de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o que chamou de maior parcela de assistência de segurança até hoje para a Ucrânia, totalizando cerca de 2,98 bilhões de dólares em armas e equipamentos. Isso permitirá que a Ucrânia adquira sistemas de defesa aérea, sistemas e munições de artilharia, sistemas aéreos não tripulados e radares para garantir que possa continuar se defendendo a longo prazo, disse ele em comunicado comemorando o Dia da Independência da Ucrânia. A empresa francesa Total Energies negou uma reportagem de jornal que dizia que o condensado de gás convertido em combustível de aviação e entregue por uma empresa que é coproprietária com a russa Novatek pode ter fornecido bases do exército russo. Não, a Total Energies não produz querosene para o exército russo, disse a empresa em comunicado. A reportagem do jornal Le Monde foi baseada em dados do mercado de energia. Ele disse que o combustível pode ter sido usado em duas bases do exército russo que organizações não governamentais acusaram de abrigar aeronaves usadas para atacar alvos civis na Ucrânia. A Al Jazeera não pôde verificar as alegações de forma independente. Autoridades locais em Kiev proibiram grandes eventos públicos, comícios e outras reuniões relacionadas ao Dia da Independência da Ucrânia em meio a preocupações com possíveis ataques russos. No entanto, alguns pareciam determinados a marcar o aniversário de quarta-feira com demonstrações de apoio pessoal ao país e suas forças armadas. Pessoas foram fotografadas participando de uma exposição de veículos militares russos destruídos no centro da cidade, enquanto outras foram fotografadas com a bandeira ucraniana. Em 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia da Bielorrússia ao norte, a península da Crimeia anexada à Rússia ao sul e seu próprio território a leste. Desde então, a guerra matou milhares de pessoas, deslocou milhões de outras e destruiu cidades inteiras. Clique aqui para um resumo dos principais eventos do conflito nos últimos 6 meses. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ofereceu suas felicitações ao povo da Ucrânia, pois o país comemora seu Dia da Independência. Estou convencido de que as contradições de hoje não serão capazes de destruir a base secular de laços sinceros de boa vizinhança entre os povos de nossos dois países, disse Lukashenko em comunicado. A Bielorrússia continuará a defender a preservação da harmonia, o desenvolvimento de contatos amigáveis e mutuamente respeitosos em todos os níveis, acrescentou. A Bielorrússia depende financeira e politicamente de seu aliado próximo, a Rússia. Moscou enviou forças para o território bielorrusso sob o pretexto de exercícios militares antes de lançar sua invasão e, em seguida, canalizou tropas para a Ucrânia quando iniciou a ofensiva em 24 de fevereiro. Ministério da Defesa do Reino Unido mapeia ataques russos e locais de tropas. O Ministério da Defesa do Reino Unido publicou seu último mapa mostrando os ataques russos e a localização das tropas na Ucrânia. O mapa indica que as forças de Moscou estão pressionando para obter ganhos na região leste de Donbas. Macron alerta para sacrifícios, à frente após o fim da abundância. O presidente Emmanuel Macron alertou que a França enfrenta sacrifícios, em uma nova era marcada pelas mudanças climáticas e pela instabilidade causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Acredito que estamos vivendo um ponto de inflexão ou uma grande reviravolta. Em primeiro lugar, porque estamos vivendo o fim do que poderia parecer o fim da abundância, disse ele durante um discurso televisionado ao seu gabinete. Referindo-se à guerra na Ucrânia, Macron acrescentou: nosso sistema baseado na liberdade em que nos acostumamos a viver, às vezes quando precisamos defendê-lo, pode implicar em sacrifícios. O discurso parecia destinado a preparar o país para o que promete ser um inverno difícil à frente, com os preços da energia subindo acentuadamente em meio à ofensiva em andamento de Moscou e muitas famílias francesas lutando contra a inflação crescente. Político russo é preso por criticar a invasão da Ucrânia.
Um vídeo publicado nas redes sociais parece mostrar o político da oposição russa Yevgeny Roisman sendo preso em sua casa no que é a última ação aparente do Kremlin para punir os críticos da guerra na Ucrânia,